Olá pessoal, tudo bem? Então voltando aí, né, para nossa última parte aí de hidrostática. Então, na hora que eu alimentei esse corpinho, eu posso continuar aqui, né, na parte de hidrostática aí nos princípios de Arquimedes. Dentro dos princípios de Arquimedes, a gente trabalhar o empuxo, né, de modo geral. Arquimedes ele viveu ali entre 287 a 282 a.C., né, era bem conhecido, né, teoricamente bem inteligente, vamos dizer assim, então era matemático, físico, sábio, né, astrólogo e entre outros aí, tem filósofo grego na época com certeza. E por ser bem reconhecido, né, na sua época ele foi convidado, né, pelo rei de Siracusa, ficava, né, hoje na Itália, ele fica na Itália, mas na época tinha lá o domínio grego, vamos dizer assim, então era dominado lá pelos gregos, né, pelo domínio, né, da Grécia de modo geral. E, né, ele foi convidado justamente pelo rei, né, da época para determinar a nova coroa, né, que o rei pediu para ser feita, né, ser moldada, né, baseada na quantidade de ouro que ele deu lá pro carinha que ia construir a coroa. E o rei queria saber se, teoricamente, a coroa era de ouro puro, mas todo aquele ouro que ele designou para fazer a coroa tinha sido usada, né, ou ele estava sendo enganado lá. E por que eu fiz aspas, né? Ele foi convidado, na verdade, mas, né, alguns casos aí, um dados históricos fala que se ele não fizesse, ele não descobrisse, né, o rei mataria ele. Então a cabeça dele estaria em jogo, assim. Então era ou ele ou era a pessoa que teoricamente construiu lá, que projetou a coroa, né, de modo geral. Então o rei suspeitou e chamou ele para resolver o problema aí. É um pouco mais de história, né? Para não ficar vago. Então, Arquimedes ele foi morto, mais ou menos nesse período, né, que o Império Grego acaba perdendo força e sendo dominado pelo Império Romano, né, de modo geral. Então, ele acabou sendo morto até por um soldado romano, justamente ali na época da aquisição romana, né? O Império Romano estava vindo devastando o mundo, dominando todos os impérios de modo geral. E historicamente falando, né, eu até contando uma historinha, né, gosto de contar a historinha aí para os alunos. Então isso é relatado nas escrituras, essa é a parte legal. Então as escrituras também trazem um pouco da parte histórica aí. Então se você pegar o livro de Daniel, né, e depois Apocalipse, né, teoricamente vai relacionar lá as quatro bestas, né, de Apocalipse, ou as quatro bestas de Daniel lá. E Daniel relata, por exemplo, que a primeira é o leão alado, então era o domínio da Babilônia. O segundo lá seria o grande urso da Pérsia, então seria o domínio persa. O terceiro seria lá o leopardo, né, um tipo de leopardo de quatro asas, então seria lá relacionando ao Império Grego, né, o domínio do Império Grego. E o último lá seria o mais cruel de todos, né, que seria o dragão lá de cauda de ferro que vinha devastando o mundo todo com a sua cauda, né, justamente relacionando ao Império Romano aí, que na época estava vindo justamente fazendo isso, devastando todo mundo, né, dominando todo mundo lá, um império enorme, né, o maior império que existiu aí. Justamente porque o Império Romano ele dominava, né, tinha lá o domínio bélico, né, voltado para o metal ferro, né, por isso que o dragão de cauda de ferro aí. Bom, então Arquimedes, né, ele foi colocado aí nesse fogo, né, pelo rei, cabeça a prêmio, ele tinha que resolver o problema. E ele ficou tenso e foi tomar um banho, né, historicamente falando. E aí, no banho dele, ele simplesmente, né, tirando lá várias conclusões, né, da época que ele tinha lá de estudo, ele acabou achando lá a resolução para o problema. Tanto que ele sai, né, pelado do, da bacia, né, onde ele estava tomando banho, gritando eureka, eureka. Né, ou seja, eu descobri, de modo geral. O que ele descobriu? Como é que era o meio, né, que ele poderia usar, né, qual que seria lá o artifício,
né, que ele poderia usar, os princípios que ele poderia usar para desvendar o problema. Como foi usado o ouro, né, para ser lá projetado aí a coroa do rei, o ouro é bastante denso, então tem uma densidade alta. Então, se tem uma densidade alta, ele tem um volume baixo, vamos dizer assim. Então, um exemplo. Então, ele conhecia, por exemplo, lá pegando uma massa conhecida de ouro, né? Ele saberia lá a densidade, não é o caso aqui, mas ele saberia que tal massa teria tal volume. Se você misturar, né, os metais, se você fizer uma liga metálica, essa densidade muda, né? Mudando a densidade, muda o volume. Né? Então o que ele fez? Ele pegou uma massa conhecida de ouro e pegou, né, proporcionou a massa, né, de ouro que foi usada para projetar, por exemplo, a coroa. Então, né, a massa de ouro aqui que ele usou, né, olha só, deslocou um volume pequeno, então tem um deslocamento de volume pequeno, e olha só, a coroa, né, com a mesma massa, ela deslocou, olha só, usando o mesmo experimento, ela deslocou um volume maior. Com isso você entende o quê? Que se o volume é que é maior, a densidade é menor. Então é bem provável que quem, né, estruturou lá a coroa, com certeza não usou o ouro puro. Deve ter feito uma mistura de ligas aí, né, usado outra liga junto com a liga ouro, né, e aí acabou enganando o rei. E aí bem provável que ficou com o restante do ouro aí, né, o rei não gostou nada, que não queria, por exemplo, de uma mistura de liga, que ele é ouro puro, de uma geral. Então foi mais ou menos esse experimento aí que o Arquimedes fez. E com isso a gente praticamente relaciona o que a gente vai fazer hoje, que é o empuxo. Então, entender o que é o empuxo. Então, um dos princípios de Arquimedes, então, todo corpo imerso, então tem um corpo imerso, né, total ou parcial em um líquido, então tá aqui, dá um exemplo, recebe deste uma força vertical. Então, o corpo recebe uma força vertical, né, do líquido, né, de baixo para cima. Então, de baixo para cima. Então, seria uma força vertical, né, que o líquido aplica sobre esse corpo de baixo para cima, de igual intensidade ao volume deslocado desse corpo. Né? Então, baseado nisso, né, que a gente começa a entender, então, né, esse princípio chama de empuxo, né? O empuxo vai relacionar algumas grandezas físicas. Deixa eu colocar aqui. Só apertar aqui. Aí relaciona algumas grandezas físicas que a gente já conhece. Então, densidade do líquido. Então, o líquido aqui tem uma densidade absoluta, a gente sabe. Então, tá aqui. Vai relacionar também o volume deslocado desse líquido pelo corpo. Então, densidade, o volume deslocado e, mais uma vez, a aceleração da gravidade do local. Então, o empuxo vai ser densidade do líquido, o volume deslocado desse líquido pelo corpo, vezes a gravidade. E tudo proporcional. Então, maior densidade, maior empuxo, maior volume, maior empuxo, né? E a gravidade é constante de modo geral. Com isso, né, a gente consegue também achar aí o que chamamos de peso aparente. O que seria o peso aparente? Né, seria, por exemplo, o peso do corpo. Então, esse corpo tem um peso e a gente consegue achar o peso desse corpo, a força-peso. A gente viu isso lá nas leis de Newton, na segunda lei. Massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A gente consegue achar a força-peso. Então, o peso aparente seria o quê? O peso desse corpo menos a força vertical, a intensidade de força vertical que a gente chama de empuxo. E aí, né, relacionando então isso, né, peso aparente menos o peso, né, do objeto, do corpo menos o empuxo. Então, só mudando aqui, né, só trocando aqui massa vezes gravidade é peso, né, menos, né, densidade vezes o volume deslocado vezes a gravidade, que é o empuxo. Como a gravidade aqui é comum para os dois, a gente coloca aqui em evidência, né, e o restante coloca tudo dentro de parênteses. Então, gravidade aqui vezes massa, tá aqui, ó, gravidade vezes massa, menos, né, gravidade vezes densidade, gravidade vezes deslocamento, então daqui. Então, a formulinha resumida fica assim pra gente, né? Peso aparente é igual a gravidade vezes massa menos densidade do líquido vezes volume deslocado do líquido. E para que a gente, né, para que a gente calcula o peso aparente? Né? A ideia do peso aparente é justamente saber se o corpo ele afunda, né, se ele vai ficar em equilíbrio com a massa de líquido ou se ele flutua nesse líquido. Então essa é a ideia do peso aparente. Vamos entender melhor aqui
Próximo slide, que não está indo. Né? Bom, então o peso aparente é igual ao peso, né, do corpo menos o empuxo, a intensidade de força na vertical. Então tem um caso aqui, ó, se o peso aparente ele é maior que zero, ele tem um valor maior que zero, o corpo afunda, pois o seu peso é maior do que o empuxo recebido. Então, em números, né, para a gente ter uma noção aqui de números, o que eu fiz? Então o peso aparente é igual a 10, que é o valor de P, o peso aqui, né, 10 newtons, seria o peso do corpo, menos o empuxo, que é 5. Então, teoricamente, 5, ou 10 menos 5 vai ser 5. Então, como o peso aqui aparente é maior que zero, então o corpo afunda. Outro exemplo aqui. Então, o peso aparente igual a zero. O peso aparente ser igual a zero, então o peso do corpo ele tem que ser igual ao empuxo, né? Igual a intensidade de força que vai, né, teoricamente ser aplicado ao corpo aí, pelo líquido. Então, peso igual a 10, o empuxo igual a 10. 10 menos 10, 0. Então, peso aparente igual a zero. Então, isso vai fazer com que o corpo aqui ele fique em equilíbrio com a massa de líquido. Tá aqui, ó. Então, ele acaba em equilíbrio. Outro caso é o peso aparente ser menor que zero. Então, o corpo flutua nesse caso, pois o peso aqui, ó, vai ser menor do que o empuxo. Então, o empuxo, né, essa força que está, né, conduzindo aqui o objeto, né, de baixo para cima vai ser maior. Então, aqui exemplo. Então, o peso é 5 e o empuxo aqui vai ser 10. Então, 5 menos 10, menos 5. Então, menor que zero no caso. Então, nesse caso aqui, né, o corpo acaba flutuando. Então, por isso que a gente calcula o peso aparente, aí bem tranquilo. Então, achando o empuxo e tendo a massa vezes a solução da gravidade, a gente consegue achar a força-peso. Relacionando os dois, a gente consegue saber se o corpo ele afunda, se ele fica em equilíbrio com a massa de líquido ou se ele flutua. Tá aí. Bom, um exemplo, né, só para a gente ver como é que é calculado isso. Em um recipiente, há um líquido de densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Dentro do líquido encontra-se um corpo de volume 1000 centímetros cúbicos, né, que está totalmente imerso. Qual o empuxo sofrido por este corpo? Então ele quer saber o empuxo. Antes da gente calcular, a gente vai ter que trabalhar algumas conversões de unidade, vale lembrar que a unidade que a gente trabalha é o sistema internacional. Então deixa eu voltar aqui rapidinho, só vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, tudo no sistema internacional, ó, quilogramas por metros cúbicos o volume, e essa versão da unidade, metros por centímetro quadrado. Então tá aí, gente. Deixa eu então, voltar aqui. Então, para nos prejudicarmos, o autor do exercício ele deu o que? No sistema CGS. Olha só, tanto a densidade como o volume. Então, a gente vai ter que converter para o sistema internacional. Então, tá aí. A gente viu, né, nas aulas anteriores que para eu converter de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, eu multiplico por 1000. Então, daqui para cá eu multiplico por 1000. Então, 2,56 vezes 1000, 2.560. Tá aqui. O volume, nesse caso eu tenho 1000 centímetros cúbicos, eu quero converter para metros cúbicos, eu posso pegar esse valor e dividir por 1 milhão, né? Ou eu posso converter, por exemplo, 1000 centímetros cúbicos, 1000 ml é igual a 1 litro. E 1 litro, né, para metros cúbicos eu divido por 1000. Então eu divido por 1000 que vai dar, né, daria esse mesmo valor aqui, 0,01. Então, convertido aí as unidades, é só a gente jogar na formulinha. Então a densidade a gente tem, vezes o volume deslocado do corpo, vezes a gravidade que a gente também tem, que é comum trabalhar com 10. Então, tá aqui a densidade, o volume e a gravidade, o valor da gravidade. Então, o empuxo, se tudo estiver certo, então tá aqui, 25,6 newton, esse é o valor do empuxo. Beleza? Bem tranquilo aí. Outro exemplo, ou continuidade do primeiro exemplo. Se o mesmo corpo do exemplo anterior possui massa de 3,5 kg, qual é o peso aparente? Então, olha só, ele dá a massa pra gente, justamente pra gente achar o quê? Pra gente achar o peso, e, né, e com o peso e o empuxo a gente consegue achar o peso aparente, saber se o corpo ele afunda, ou ele fica em equilíbrio, ou ele flutua. Então, vamos ver. Então, olha só, eu coloquei aqui o empuxo, né, do exercício, do exemplo anterior. O peso aparente, a gente viu que é o peso menos o empuxo a gente já tem, falta o peso aqui, né, o peso do objeto, do corpo. E o peso, né, do objeto a gente consegue fácil, que é a massa vezes a gravidade. Então a massa ele deu e a gravidade a gente também tem, que é 10. Então, tá aqui. Jogando tudo isso na forma, então a gente tem o peso aparente é igual
a massa que ele deu vezes a gravidade menos o empuxo que a gente calculou no exemplo anterior. Tá aqui, 3,5 vezes 10 é 35, menos 25,6. Né? Se tudo estiver certo, então o peso aparente aqui, 9,4 newton. Como ele é maior que zero, então a gente sabe que esse corpo ele afunda. Então só relembrando aí que a gente viu, se o peso fosse igual ao empuxo era zero. Como ele é maior que zero, então ele acaba afundando. Então esse corpo vai ficar no fundo do reservatório aí. Então é isso. Outro exemplo. Então um bloco de massa 60 quilos. Então olha só que bonzinho, já deu um em quilogramas, né? Internacional. E densidade. Então a densidade do líquido aqui, olha só que bonzinho. 3 vezes 3 elevado aqui 3 vezes 10 a segunda, né, de modo geral, quilogramas por metros cúbicos, imerso em um líquido de densidade, olha só. Então, ele está dando aqui, por exemplo, a densidade, né, densidade do bloco, né, de modo geral, e agora está dando a densidade aqui do líquido. Então, a massa do bloco é a densidade do bloco. E aí também te dá a densidade aqui do líquido, 0,9 vezes 10 a segunda, quilogramas por metros cúbicos. É preso por um fio ideal. Então tem um objeto que está preso por um fio ideal, né, a um dinamômetro, ou seja, que mede justamente força. Calcula a intensidade do empuxo exercido pelo líquido sobre o bloco. Então, peguei aqui uma figura parecida com o que ele está falando. Então, tem uma esfera presa aqui num fio ideal, né, no dinamômetro que mede justamente a força, a intensidade de força. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a massa do bloco que ele dá e a densidade do bloco. Olha só. Com a massa do bloco, a densidade do bloco, a gente consegue achar o volume. Né? Olha só, o volume do bloco. Então o volume que vai deslocar lá o líquido. Né? Então o volume deslocado pelo corpo aí. Então achamos o volume. Então olha só, o empuxo, né, vai ser a densidade do líquido. Então ele está dando a densidade do líquido para a gente aqui, vezes o volume de deslocamento que a gente achou, então deslocado daqui, e a gravidade. Então conseguimos achar o empuxo, ó, assim. Então 0,9 vezes 10 a segunda, vezes 0,2 metros cúbicos, vezes 10. Então o empuxo aqui, 180 newtons. Então seria praticamente esse o valor aí de empuxo que ele está pedindo no exercício. Beleza? Opa! Dá até para calcular também o peso aparente, se for o caso. Né? Então, o bloco aqui tem massa 60, vezes a aceleração da gravidade 600. Então, o bloco aqui tem uma força-peso de 600 N, que é bem maior do que a força, né, que o empuxo. Na verdade, a força de empuxo, a intensidade de empuxo. Então, teoricamente, esse bloco, ele simplesmente afundaria se não tivesse preso aí ao fio. É isso que eu estou falando. Bom, bem tranquilo, né, gente? Bom, aplicações do princípio de Arquimedes nesse caso para a gente no dia a dia. Então, por exemplo, uma caixa d'água tem aqui uma válvula controlada por um sistema de boia, né, e a boia é justamente o corpo, né, o corpo que a gente viu que desloca lá o volume de líquido. Né? Então tem aqui a massa vezes a aceleração da gravidade, consegue achar o peso aqui da boia. E como é água, aqui a gente consegue achar também o empuxo, a intensidade de força que vai ser aplicada aqui ao corpo. Então, como né, o peso aparente aqui, com certeza, vai ser menor do que zero, né? O peso aqui do objeto é bem menor do que o empuxo, então a boia flutua no líquido. E aí, teoricamente, esse sistema é usado para fazer a regulagem aqui, né, de abertura e de fechamento da válvula. Então, é assim que funciona um sistema de caixa d'água aí. Então, à medida que a boia ela sobe, né, conforme sobe o nível de água, ela fecha a válvula. À medida que o nível de água cai, né, a boia também cai, né, por acompanhar o líquido e abre aí a válvula d'água. Bom, navios e embarcações, né, quanto maior o volume, maior será o empuxo. Então, o que faz um navio flutuar, né, ou ficar flutuando na água? Justamente fazer com que o empuxo seja maior, né, seja maior do que o peso. Né? E como é que a gente faz o controle? Então, o empuxo aqui do líquido, né, ele é constante nesse caso. Então,
o empuxo aqui a gente consegue calcular. O que faz então aqui a diferença do peso aparente seria você mudar o peso do objeto, que é o navio. E como é que você muda o peso do objeto? Mudando a massa dele. Então como é que você muda a massa, o valor da massa dele? Admitindo ou teoricamente tirando, né, a água do interior do casco do navio aqui. Então, em alguns casos, né, o que você faz lá? Você admite água para dentro do navio ou você tira água desse navio. Com isso você muda o peso do navio, né, mudando o peso dele, então você teoricamente muda o peso aparente. Ele afunda mais ou ele flutua mais. É assim que funciona, né, teoricamente em alguns navios aí. Navios de carga, por exemplo, né, em outros casos. Né. Um exemplo bem prático, né, e do dia a dia é o Mar Morto. Né. Então, algumas pessoas, né, agora não, na época de crise aí do coronavírus, ninguém está viajando mais. Mas era bastante comum o pessoal viajar para Israel e tomar banho no Mar Morto. Né, e o pessoal não afunda, né, o pessoal fica flutuando lá no Mar Morto. Por quê? Se a gente pegar lá a relação, né, do que a gente viu de empuxo, se eu voltar aqui, a gente viu que empuxo é o quê? A densidade do líquido vezes o volume deslocado do corpo vezes a gravidade. Então, o volume deslocado vai depender de pessoa a pessoa, né? Tem gente que é mais volumosa, menos volumosa, a gravidade é a mesma. O que você muda lá? A densidade do líquido. Né? Então, lá a água, como ela tem um teor de sais bastante elevado, né, essa densidade aumenta bastante. Então, a gente viu que aumentando a densidade, a gente aumenta o empuxo. E aí, à medida que o empuxo aumenta, né, relacionado lá com o seu peso, aquele peso aparente ele também muda. Então faz com que o objeto, né, tendo aqui maior empuxo, você tenha um menor peso aparente, vamos dizer assim. E aí você acaba flutuando na água, é isso que está acontecendo. Então o seu peso é constante, né? Lógico, cada um tem um peso. Você está só aumentando o valor de empuxo. Então só relacionando aqui, deixa eu voltar para ficar mais claro, não sei se está ficando claro. Então vamos pegar aqui, né, um exemplo. Então você está aumentando isso aqui. Né? Se você aumenta o empuxo, você viu que você diminui, né, o peso aparente que você está fazendo. E aí, à medida que você diminui o peso aparente, né, os objetos, os corpos tendem a flutuar na água. Né? Tá aqui. Então, um exemplo. Então, à medida que você aumenta o empuxo, você diminui o peso aparente. Vai lembrar que o seu peso é constante. Né? Como é que você aumenta o empuxo? Justamente mudando uma das propriedades, que é a densidade da água, do líquido, por exemplo. Então, lá no Mar Morto, né, o que muda a densidade da água? A quantidade de sais que está lá presente. Então, a densidade ela aumenta bastante. Com isso, o empuxo também aumenta bastante. É isso, por isso que as pessoas fica flutuando lá na água do Mar Morto, não afunda, né? Nem querendo afunda, não morre afogado, pelo menos, eu acho. Bom, é isso, gente. Então, de modo geral, é isso que a gente tinha para ver. Né? Eu estou sentindo falta aqui de um exemplo. Bom, gente, voltando então, né? Deu uma pausa aí no vídeo, né? Teve uma falha aqui na minha apresentação e eu não poderia deixar de passar essa curiosidade, né? Justamente porque é bastante curioso. Bom, continuando então as aplicações do princípio de Arquimedes aí. Então, uma curiosidade. Então, a gente consegue, né, de modo geral, calcular o volume deslocado, né, de um iceberg, por exemplo. Então a gente consegue achar esse volume deslocado do iceberg no líquido, né, e consegue saber a proporção, né, que tem aqui do volume que a gente enxerga, né, com o volume que a gente não enxerga, mas assim, que está submerso no líquido aí. Então vou chamar aqui de volume 1 é o que a gente está vendo, e o volume 2 seria o volume deslocado. Então achando o volume deslocado a gente consegue achar o volume 1. É isso. Então como é que a gente consegue achar isso? Então, justamente pelo esse princípio de Arquimedes. Então, peso aparente é igual a peso menos o empuxo, a gente tinha visto isso. Tá? Entendendo aqui, então, que o peso aparente eu vou considerar que é zero, então eu vou ter o quê? Que o empuxo que é negativo, ele passa positivo. Então, empuxo, para mim, seria igual ao peso do corpo aí. Tá aí. Então, o peso do corpo eu consigo calcular, né, por meio da massa vezes a aceleração da gravidade. No empuxo a gente já aprendeu. Então, a densidade do líquido vezes o volume deslocado do líquido, que é o que eu quero, vezes a gravidade. Beleza? Então, vamos só melhorando aqui. Então, o empuxo está aqui e o peso, né, a força-peso aqui do corpo está aqui.
Outro conceito que a gente já sabe é que densidade absoluta, né, seria o que? A massa dividido por volume, essa relação. Então, se eu quiser isolar, por exemplo, né, a massa, né, o que eu vou ter aí, isolando a massa? Que vai ser, né, o volume dividindo, aquele passa multiplicando a densidade. Então, massa é igual a densidade, né, absoluta vezes o volume, né, da substância. Então, eu consigo substituir na fórmula. Então, olha só, né, eu acabo tirando aqui a massa, justamente para trabalhar as densidades aí. Então, como é que vai ficar? Então, no caso aqui do empuxo, continua, né? Densidade vezes o volume deslocado que eu quero vezes a gravidade é igual. Olha só, a densidade agora do corpo, né? Então é o gelo, então eu posso entender que a densidade do gelo vezes o volume, que eu entendo que esse volume é o volume total. Então tá aqui, vezes a gravidade. Então só isso que eu fiz, eu troquei então densidade, né? Aqui a massa, por exemplo, né? No lugar da massa eu coloquei o que? Densidade vezes volume, só isso que eu fiz. Bom, então tá aqui, né, relação. A gravidade aqui, então, se ela passasse para cá, ela passaria dividindo, então eu posso cortar gravidade com gravidade. Então tá aqui, beleza? O que que sobra para mim? Densidade do líquido vezes o volume deslocado do corpo, né, pelo corpo no caso. Densidade do gelo vezes o volume total. Então, só simplificando aqui, o que que eu fiz? Eu só melhorei. Então, olha só, o volume deslocado permanece, esse volume total passa dividindo, foi o que eu fiz aqui, ó. Beleza? A densidade do gelo permanece, a densidade do líquido aqui passa dividindo, foi isso que eu fiz, eu estava multiplicando, passa dividindo, eu só rearranjei a formulinha aí. Outro conceito, então se o volume é total, eu entendo que ele é 100%, então todo esse volume aqui, volume deslocado mais o volume 1, corresponde a 100% do volume, então já consigo colocar um valor aqui, ó, beleza? Então, só melhorando a formulinha aí. Então, olha só, volume deslocado, né, dividido por 100, que corresponde a 100%, né, do volume total. A densidade do gelo aqui é 920, né, aproximadamente 920 kg por metros cúbicos. E a densidade do líquido a gente viu que é água, então a densidade da água é 1, ou próximo de 1. Então, ou 1000 kg por metros cúbicos. Então, 920 dividido por 1000, a gente vai ter um valor aqui de 0,92. O 100 passa multiplicando. Então, 0,92 vezes 100. A gente vai conseguir achar esse volume deslocado em porcentagem. Então, olha só. O volume deslocado aqui corresponde a 92%. Então, todo esse volume, né, que o corpo está deslocando aqui, ó, corresponde a 92%. Então, se esse volume que a gente não enxerga corresponde a 92%, o volume que a gente enxerga do iceberg, que é o que eu chamei de volume 1, corresponde então a 8%. Então, quando a gente vê, né, praticamente um iceberg, a gente está enxergando só 8% dele, né? Só 8% da massa que ele está ocupando naquele local ali. Então, olha só, bem pouco, né? Comparado ao 100% de volume que ele ocupa aí, beleza? Então, é isso. De modo geral, é isso, gente. É uma curiosidade, né? Então, é possível calcular. E a gente encerra aqui, né, as nossas aulas de hidrostática, né? Espero que o vídeo não fique tão longo, não tão maçante também, bem complexo, mas a ideia é a gente não ter esse fardo, né, esse peso. Estou deixando aqui alguns exercícios bem tranquilos de serem resolvidos, então mais uma vez aí pausa o vídeo, tenta resolver os exercícios, que é bem tranquilo, né? Peguei até alguns de concurso público, né, até para vocês, né, se relacionarem mais ou menos no que pode cair para vocês no Enem, né, por exemplo, um vestibular, sei lá, né, alguma coisa parecida com isso. Então, tá aí, bem tranquilo. Com isso eu finalizo, então um abraço aí a todos, né, bons estudos, né, e boa sorte.